Estimados irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o segundo domingo do Advento e também o sexto dia da novena de nosso Pai São João da Cruz. Então, hoje 2 Joãos vão nos ajudar a viver esse tempo de preparação para a vinda do Senhor, para acolhermos ao Senhor. O primeiro João Batista, que grita no deserto, convidando-nos a nos preparar. E o que significa isso? E o segundo João, São João da Cruz, nosso pai, fundador, reformador, místico, sacerdote, doutor da igreja. Hoje nós queremos ver um episódio da vida dele. Nós temos visto na novena a vida de nosso pai São João da Cruz e como a vida dele fala da sua doutrina, que nos enriquece. E o episódio, a realidade da vida de nosso pai hoje é a sua prisão no cárcere de Toledo. Como os dois, um pregando no deserto e o outro preso no cárcere, nos ajuda a nos preparar para a vinda do Senhor. Essa é a nossa tarefa. São João Batista, ele grita: preparai os caminhos do Senhor. Nós vimos que esse grito já estava presente no Antigo Testamento, o profeta Isaías, primeira leitura. O povo exilado, Deus pelo profeta diz: prepare um caminho, eu virei para salvar. Para de fato o povo volta para casa, conduzido pelo Senhor, que no final se apresenta como um pastor, que conduz o seu povo. Esta espera, esta vinda e esta preparação no Novo Testamento fala do Messias que virá como Salvador, Ele vem para salvar. Deus em Jesus vem para salvar. E é preciso preparar o caminho para acolher o Senhor que vem. É interessante que quando o profeta fala em São João Batista, reverbera: preparai o caminho. Aí a gente, se não sabe o que vem à frente, fala: preparar o meu caminho, para eu caminhar. Não, é preparar o caminho do Senhor, porque Ele vem caminhando ao nosso encontro. E vem para quê? Vem para nos salvar, Vem para nos unir a Ele, vem para nos dar a sua vida, nos fazer viver a vida dEle. Isso é a salvação, é viver a vida do Senhor, é viver a vida de Deus, a vida divina em nós. Então Ele vem para se unir a nós. Mas para que isso aconteça, é preciso preparar esse caminho. É preciso, da nossa parte, por um lado, tirar os obstáculos que impedem essa união acontecer. Por outro lado, nos abrir à ação da graça que vai realizar isso de nós profunda e perfeitamente. E nos dispor a esta união, a viver a vida com Cristo. Tirar os obstáculos, acolher a graça, nos dispor a viver, a receber Jesus em nossa vida, no Natal, preparando para a segunda vinda, a vinda última, mas a vinda diária. O Senhor vem diariamente, Ele está diariamente caminhando na nossa direção para nos unir a Ele. E dispostos a viver tudo isso. Então nossos Joãos hoje nos ajudam a isso. Vamos ver isso um pouquinho mais detalhadamente. Então São João Batista, ele prega: preparai o caminho do Senhor, aplainai os vales, abaixai os montes e colinas, endireitai os caminhos. Então nós temos todo um trabalho para fazermos aqui, muito rapidamente. Aplainar os vales, Um vale, então, uma cavidade. O que significa isso? Várias coisas, mas, por exemplo, precisa erguer esse terreno, Erguer na nossa vida a coragem, a fortaleza, a alegria, a caridade, o amor. Isso precisa subir, isso precisa aparecer, precisa nivelar
né? Essa tristeza, esse desânimo, essa preguiça, né? A gente precisa elevar esse terreno, aplainar. Se fizermos esse trabalho, né, estamos preparando o caminho do Senhor. Ele vem e nos concede essa união, porque assim, a graça de Deus é que faz tudo em nós, ok? Mas Deus sempre agiu assim, Ele sempre espera a nossa colaboração. Então esse trabalho do advento, que é erguer esse terreno aí que está, né? O que significa isso para você? Veja, o Espírito Santo lhe fala: abaixar os montes e colinas. As colinas e os montes do orgulho, da soberba, da vaidade, da pretensão de nós conduzirmos a nossa vida do nosso jeito, que a gente tem essa pretensão, né? De guiar-nos segundo aquilo que a gente acha que tem que ser, como deve ser, e não ter essa docilidade nas mãos de Deus. Então o tempo do advento, preparar o Senhor, significa trabalhar a virtude da humildade, da docilidade, da obediência, de deixar-nos conduzir pelo Senhor na nossa vida do jeito que Ele dispor. Obedecer os mandamentos da lei divina, viver as nossas tarefas, as nossas obrigações segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. A moldar-nos, né? Assim, a gente entrar nessa forma de vida que o Senhor pede de nós, e cada um também que veja, né? Trabalhar as nossas rebeldias, abaixar esse monte, essas colinas aí, porque existe, claro, soberba e orgulho em nossa alma e nosso coração. O padre mente ou não? Não, né? O padre fala a verdade. Existe ainda. Oxalá haja alguém aqui que já com a humildade infusa, né? Mas abaixar as colinas e os montes. Veja lá o que significa também concretamente na sua vida. Essas teimosias que a gente tem, esses costumes que a gente estabeleceu na vida de agir daquele jeitinho ali, né? A gente está aqui acostumado a ser desse jeito aqui, mas a gente sabe que esse jeito não está dando certo. Mudar essa mentalidade, esse costume, sabe? Pedir ao Senhor essa graça, né? Olhar para tudo isso com esperança, com confiança, com humildade. Então, trabalhar essas realidades, endireitar os caminhos, diz o Senhor. O que o Espírito Santo fala a você neste advento, a partir desta palavra. Mas é interessante, irmãos, que João Batista, ele é a voz que clama, ele prega, e de fato ele quer dispor um povo para receber o Messias, e isso acontece de fato, né? Nós vamos ver que depois os próprios discípulos de João Batista começam a seguir Jesus. André era um deles, o primeiro chamado, e aí decorre todo. André vai e fala. Então, de fato, João Batista, ele fez isso. Mas é bonito ver que primeiro ele preparou a vinda do Senhor na vida dele. Ele se preparou para acolher o Salvador e o Messias. A voz que ele grita é um grito da própria vida dele. Por quê? Nós vemos. E é importante ver como João Batista se preparou, porque tem luzes na nossa vida. Primeiro de tudo, onde é que João Batista grita? Que lugar que ele grita? No deserto. João Batista ouvia o Senhor e se deixou tocar e mudar e se santificar por Ele. Mas no deserto, isso significa num recolhimento, num silêncio, na solidão, na secura do deserto também. Esse é outro aspecto, mas a primeira realidade é do silêncio. Preparar a vinda do Senhor no tempo do advento, não só no tempo, é um tempo forte, sempre, mas de forma intensa agora, é silenciar, é ir para o deserto, é vida de oração,
de recolhimento, escutar o Senhor. Sem o silêncio, nós não escutamos o Senhor, né? No barulho da festa, ninguém escuta o Senhor, a não ser que esteja recolhido no deserto do seu coração. Mas daí não vai estar ouvindo o barulho da festa, né? Mas no barulho da festa é muito difícil ouvir o Senhor falar. É ou não é verdade? Bom, veja quais são os barulhos da sua vida que estão impedindo o Senhor falar. Que não necessariamente precisa ser algo sonoro e externo, mas algo silencioso e que entra dentro da gente, né? Aquela bagunça que precisa, silencia um pouquinho esse negócio aí para poder ouvir o Senhor. Mas João Batista no deserto, ele vivia uma vida mortificada, correto? Ele vestia-se de quê? Pele de camelo. Comia o quê? Gafanhoto e mel silvestre. Uma curiosidadezinha só aqui, tá? O gafanhoto não é esse que a gente conhece não. Então não vamos imaginar João Batista com um negocinho na boca e as perninhas do gafanhoto assim. Não é isso. Na Terra Santa, gafanhoto é uma planta, é uma hortaliça, é uma folha. Ele comia essa planta com mel silvestre. Então não é as perninhas do bichinho lá na boca. Significa mortificação. Vida despojada, simples, desapegada. Quem luta para ficar só no conforto, só nas coisas boas, no bem bom, só olha para isso, não consegue preparar o caminho do Senhor. É preciso desprender-se, despojar-se, a desnudez de nosso Pai Senhor Cruz, das coisas externas e das realidades internas. Pedir essa graça, gente. Quantas prisões nós temos que nos impedem de acolher o Senhor? Espírito Santo, que fale contigo. Olha, eu estou colocando todas as formas de preparar o caminho para o Senhor vir, ok? Estamos juntos? Né? Então João Batista fala com a vida dele. E o mais bonito é que de fato ele conseguiu isso. Ele é o precursor de Cristo, porque preparou o caminho com essa vida, mas é o precursor de Cristo também na entrega da vida no martírio, não é verdade? Olha como ele se identificou a Cristo. O primeiro mártir, antes mesmo de nosso Senhor entregar a vida na cruz, São João Batista, que viu o Espírito repousar sobre aquele que batiza no Espírito. Significa que dá vida nova, que cria novidade, que cria um mundo novo, que santifica, que une. Ele se uniu ao esposo. João Batista se uniu ao esposo porque ele se dispôs a ouvir e a viver uma vida semelhante à vida do Cristo. Um homem profundamente humilde. Eu não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias de sua sandália. Convém que ele cresça e que eu diminua. Preparar os caminhos do Senhor é desejar isso também. Convém que Cristo cresça na minha vida e que eu diminua. Você quer isso? Vou repetir a pergunta para você pensar mais. Você quer isso? O que significa isso? Significa Cristo viver em você. Ou você viver a vida de Cristo. Está disposto a isso? Está disposta a isso? Agora eu vi um silêncio mais profundo aqui.
Eu me lembro de uma filha de São João da Cruz, Santa Elizabeth da Trindade. Ela aprendeu isso com São João da Cruz. Ela pediu ao Espírito Santo que desse a ela uma humanidade e acréscimo, para que Cristo vivesse na vida dela os mistérios da vida dele. Não foi isso? Que ele viesse ser nela o adorador, o reparador, o intercessor. Convém que ele cresça e que eu diminua. Preparar os caminhos do Senhor significa dispor-se a isso e deixar Deus fazer isso, e a gente viver isso com a graça dele, né? Mas é isso. Peçamos essa graça ao Senhor, pois foi esta graça que nosso pai São João da Cruz viveu em toda a sua vida. Ele viveu o deserto, o recolhimento, a vida profunda de oração, já desde jovenzinho, antes de entrar para a vida religiosa, a gente tem visto isso, né? Ele viveu esse deserto na história da vida dele, órfão, aos 2 anos de idade aproximadamente, passou fome, nas universidades, mas foi vivendo a vida de Cristo, acolhendo a graça. A gente já viu o encontro dele com a Santa Madre, o anseio que ele tinha de radicalidade, de santidade, como ele foi correspondendo, foi ajudando a nossa Madre na reforma do Carmelo, da vida carmelita, né? Foi vivendo fecundidade, dando grandes frutos essa entrega dele, né? Ele ajudando a reformar, fundar conventos dos frades, ajudando a Santa Madre a fundar novos mosteiros, sendo diretor espiritual no convento da Encarnação, grandes frutos na confissão, na direção espiritual. Santas foram forjadas pelas mãos, pelo coração de São João da Cruz, né? Grandes frutos. Mas esse episódio então de hoje, tudo isso foi acompanhado pela marca da cruz. Por isso que ele é São João da Cruz. A cruz foi a forma dele se unir a Cristo, ao esposo, e alcançar essa unidade. Porque os sucessos da reforma, por uma série de questões históricas, começou no início, né, os frades calçados se alegraram e começaram até a ajudar a Santa Madre Teresa na reforma que ela estava fazendo. E depois vem São João da Cruz, e então começa a se ampliar essa reforma dentro da ordem. Inclusive, não vamos pensar assim que eles já se separaram logo do início. Logo no início já tinham os descalços e os calçados. Não, procurou-se que essa reforma fosse se alastrando dentro dos conventos que ali estavam. E de fato isso começou a acontecer. Por exemplo, começou a ser nomeados superiores dos descalços dentro desses conventos, e vai. Bom, isso começou a gerar dificuldades, intrigas, né, ciúmes. O diabo coloca o dedinho dele ali também, né? E começa a calúnias e coisa, e vai, desencontros. Por exemplo, quando começaram essas calúnias, o superior escreveu para Santa Madre: Madre, fala pra gente aí o que está acontecendo, né? Pra gente esclarecer essa história aí. Mas essa carta não chegou na mão da Madre, chegou 4, 5, 6 meses depois. Entendeu? Quando já era tarde o negócio, aí já tinham decidido suprimir os conventos reformados, parar, né, de fundar outros conventos. Foi quando a história chegou em São João da Cruz, porque ele era o primeiro, né, reformado, o primeiro que viveu a vida da reforma, a ponto de, no dia 2 de dezembro de 1577, salvo engano,
O Frei João da Cruz morava com outro frade numa casinha ali no Mosteiro de Encarnação. Eles moravam lá porque ele trabalhava. Chegaram vários freis, alguns leigos e alguns guardas, arrombaram a porta da cela dele, então, ao ponto que as irmãs e a própria madre ouviu o barulho, estouraram tudo lá, para prender os dois, levarem aprisionados. Qual foi a atitude de São João da Cruz? Nós vamos levar você, tal. Aos gritos, e ele, pois não, eis-me aqui, vamos. Você vai não sei para onde. Então vamos, com serenidade, com humildade, com calma, vamos. E aí levaram os dois, separaram, um foi para um canto, outro foi para outro. Dali mesmo já levaram ele para Toledo. E ele ficou lá preso num cubículozinho, muito pequeno, sem janela, pouquíssima ventilação, tinha só uns 3 dedinhos no teto assim que entrava por ali o ar. No tempo do calor, ele ficou 8, 9 meses preso, muito calor. No tempo do frio, muito frio. Tiraram o escapulário dele, ficou sem o escapulário, só comia pão e água, jejum de pão e água. Existiam as penas lá para os desobedientes, que era a disciplina, açoite, tá? Era açoitado 3 vezes por semana, sem comer direito. Já era de uma saúde, né? Pequenininho, magrinho, ele foi definhando. Mas os guardas, os irmãos que estavam lá, isso era uma prisão conventual, né? Testemunhava, olha, eu nunca vi o Frei João reclamar, não obstante a grande privação que ele estava, a humilhação, a fome, a sede, o frio, o calor, ele nunca reclamou, nunca culpou ninguém pela situação que ele estava. Não obstante, ele sabia que ele era inocente, porque toda a reforma foi feita com autorização dos superiores, autorização da igreja, com documentação e tudo. Vai lá, funda, faz e tal. Tudo ok. Certamente no meio daquilo houve um ou outro ali que exagerou alguma coisa, alguma pequena desobediência, né, sei lá, que foi gerando também essa revolta. Mas João da Cruz era inocente, ele sabia que ele tinha feito tudo na obediência e segundo a inspiração divina e autorização da igreja. Mesmo assim, silêncio, docilidade, não culpava ninguém, não reclamava da sua sorte, não murmurava. Viveu esses 9 meses. E o que aconteceu nesse tempo? Deus foi aperfeiçoando a obra que ele já tinha começado no coração de São João da Cruz. Aquela união. Deus foi aperfeiçoando isso. Deus foi fazendo aquelas últimas purificações que ele precisava para se unir ao esposo. Gente, foi no cárcere que São João da Cruz escreveu praticamente a maioria dos seus poemas, esses poemas que se transformaram depois em obra. Noite Escura, Cântico Espiritual. Onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com gemido? Porque além das privações físicas, da saúde e tal, ele entrou na noite escura do Espírito, na purificação espiritual. Vazio, vazio, vazio. Nada, nada, nada. Até mesmo a vida espiritual dele encontrou o vazio, o nada. Como que experimentando o abandono de Deus. No entanto, aquilo que ele escreve nas obras, ele viveu de fé. Ele sabia que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. E experimentou
a noite escura. E ele vai falar depois nas suas obras, que quão terrível é a noite. Experimentar isso na alma. Mas em tudo isso, ele amou o Senhor. Por quê? Ele mesmo vai escrever depois, nos ditos e sentenças: o amor não consiste em sentir grandes coisas, mas em ter uma grande desnudez, ou seja, desprendimento, despojamento. Tudo aquilo que São João Batista nos ensina, que a gente refletiu brevemente, São João da Cruz também vive o seu deserto, a sua desnudez. E não foi só no cárcere, ele via vivendo isso antes, né? Seu desprendimento. Amar a Deus, o amor não consiste em sentir grandes coisas, mas em ter uma grande desnudez. Eu preciso me desprender de mim mesmo, me despojar de mim mesmo. Eu preciso desapegar-me de mim e das criaturas. E isso a gente precisa fazer de forma ativa, a gente precisa trabalhar por isso. Trabalhe por isso, criatura. Mas Deus vai precisar intervir também na sua vida, porque existem realidades que a gente não dá conta de fazer nesse desprendimento. É ou não é verdade? A soberba oculta, é tanta coisa em nós. Aquele amor que a gente tem por Deus, mas esse amor está misturado com um egoísmozinho, assim, com um negócio assim que, se as coisas derem certo, oh, que maravilha, se não der certo, gente, ai meu Deus, e agora? E eu? Qual que é o bico? Não está dando certo. Ai. Desculpa, padre, fazer essa cena assim, né? É que interiormente a gente fica assim muito mais, né? Você está precisando de um cárcere também. Prepare o caminho do Senhor. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Ele cresça em mim. Ele quer viver a vida dele em você, criatura. Prepare o caminho do Senhor. Peça essa graça. Identificados com o crucificado. Claro que para isso, vamos pensar em concluir já, tá? Para isso, você precisa ir para o deserto. Você precisa rezar, silenciar, escutar, pedir, amar, contemplar. Santa Teresa fala bem assim: tenhamos os nossos olhos fixos no caminho que é Jesus. Jesus é o caminho. E ela diz: se nós não tirarmos os olhos do caminho, rapidamente nós chegaremos lá. Mas se tirarmos os olhos do caminho que é Jesus, a gente fica mancando no caminho e vai demorar para chegar lá, certo? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que é o caminho. E Santa Maria ainda fala: fazê-lo com determinação, com ânimo, com determinada determinação. E ela diz: porque quem se dispõe na determinação já percorreu metade do caminho. Já tem metade do caminho percorrido. Se você falar: eu quero, eu vou, chova canivete, nem que eu caia no caminho, nem que eu me machuque, nem que eu morra, eu vou, eu quero, Senhor, eu me determino, eu sei que nada posso. Vem ser o Senhor, a minha santidade, o adorador em mim, o reparador em mim, o redentor em mim. Vem ser o Senhor em mim. Mas da minha parte eu digo: eu quero que o Senhor cresça e eu diminua. Eu quero este cárcere para mim. Não está na nossa capacidade viver tudo isso heroicamente como os santos viveram, ok? Porque nem na deles estava. Mas uma coisa é certa: eles foram determinados nisso. E aí foram atrás, né? Rezar, pedir. Então é isso, meus irmãos.
Os dois Joãos nos convidam a viver este advento, nos preparar de forma especial e profunda para a vinda do Senhor como esposo. Ele vem para nos batizar no Espírito Santo, ou seja, dar esta vida nova, esta vida da graça. Ele virá, Ele vem, acredite nisso, tenha esperança nisto, aposte sua vida nisso, é Ele que vem. Como diz na primeira leitura, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina, eis com Ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor, Ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros, carrega-os ao colo, Ele mesmo tange as ovelhas mães. Ele vem com vitória. Vamos para o deserto? Esse é o convite de hoje. No deserto, o Senhor fala. Que o Espírito Santo te conduza. O Padre falou bastante, muita coisa, mas eu sei que o Espírito falou com você também. Então, coragem, ânimo. Obviamente as coisas não se resolvem só com essa homilia, a gente precisa caminhando, mas no caminho não tire os olhos dele, que é o próprio caminho, Jesus, o Cristo, que te ama e que vem ao teu encontro, vem para te unir a Ele como esposo, na sua vida concreta, na sua realidade, na sua vocação, nas suas coisas, no seu dia a dia, nas suas tarefas. Tenha paciência na fé e constância na perseverança. O Senhor vem com poder, vem para salvar. Que alegria saber que existe possibilidade da gente viver ainda aqui nesta vida, uma vida que não é a nossa, mas a vida que é a do próprio Senhor em nós. Que o Espírito nos dê sabedoria, com a Santíssima Virgem Maria que acolheu Jesus na sua vida dentro desse mesmo mistério, não tem coisa diferente. São José viveu esse mesmo mistério, todos os santos viveram esse mesmo mistério, e você e eu também somos convidados a viver esse mistério. Então diga comigo: obrigado, Senhor, pelo convite que fazeis no dia de hoje, através do grito de São João Batista e do cárcere de nosso Pai São João da Cruz. Ambos vos amaram na desnudez, no padecimento, na generosidade, porém confiando na graça. Assim também nós, Senhor, queremos viver este advento. E muito obrigado, porque, Senhor, vós que sois o amado, já fazeis-nos ouvir os vossos passos vindos pelas colinas. Vinde, Senhor. Amém.